Iniciamos sempre o mês de novembro, 1º de novembro, com esta solenidade de Todos os Santos. No Brasil, ela é transferida para o domingo seguinte, quando a mesma não cai no domingo. E o que dizer desta solenidade, da sua mensagem central? É bom entendermos aqui e desconstruirmos algumas ideias que nós vamos acumulando ao longo da nossa vida, principalmente por falta de conhecimento e de estudo mesmo. Eu ouso dizer que muitos dos nossos católicos, infelizmente, não estudam, não conhecem a doutrina, não conhecem as Sagradas Escrituras, mas conhecem tudo o que dizem a respeito das coisas de Deus, sem nem sequer ter a preocupação de buscar a fonte, de buscar saber a verdade das coisas. Infelizmente, é um grande pecado dos católicos. Sinto muito em dizer que nem sempre buscamos a profundidade, nem sempre buscamos a formação, nem sempre buscamos saber a verdade das coisas, e ficamos no folclore, muitas vezes, no diz-que, nas superficialidades acerca da teologia. E é bom desconstruirmos algumas coisas justamente com relação ao tema de hoje, que é o ser santo. Primeiramente, o que eu tenho que entender disso tudo? Que a santidade é um chamado que Deus nos fez. Quando que Deus fez esse chamado para mim e para cada um de nós? No dia do nosso batismo. Tão propício, no dia de hoje, nós vamos daqui a pouco realizar um batizado. É nesse dia que nós somos chamados a sermos santos. No dia em que, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, somos inseridos dentro da igreja e adotados por Deus. Porque senão nós vamos ter aquela ideia um pouco superficial de que santo é privilégio, ser santo é privilégio de uma ou outra pessoa. Isso tem que ser desconstruído. Isso é uma mentira, isso não é verdade. Ninguém nasce já, aquele vai ser santo, não. O chamado é para todo mundo indistintamente. Deus não faz acepção de pessoas quando convida. Deus respeita a resposta das pessoas a esse projeto de vida. Deus respeita. Mas a santidade é um chamado que foi feito para todos e não é privilégio de um ou de outro. Agora, existem aqueles que entenderam esse chamado e ousaram com a própria vida a responder de uma forma mais concreta, de uma forma mais radical. E qual é o caminho para se fazer diante dessa proposta? O Evangelho de hoje nos apresenta. São as bem-aventuranças. As bem-aventuranças são para nós esse caminho que eu experimento de proximidade, do acolhimento desse chamado que Deus me fez no dia do batismo. Infelizmente, muitos não têm coragem de responder. Agora, existem aqueles que dentro desse projeto se destacaram e mereceram um reconhecimento por parte da igreja, por parte daqueles dos apóstolos, um reconhecimento notório, colocando para nós essas pessoas como exemplo e modelo. São os santos canonizados. E dentro desse processo de canonização, existem degraus. E um dos degraus antes da canonização é a beatificação. É o que justamente hoje, bem-aventurados, é o beato. Beato significa bem-aventurado. Já está num grau elevadíssimo desse entendimento, desse acolhimento do chamado de Deus a ser santos. Olha essas bem-aventuranças aqui. Olha quais são os valores fundantes de uma caminhada de santo, de alguém que quer ser santo. Olha a primeira bem-aventurança que Jesus coloca. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Vejam bem, bem-aventurados os pobres em espírito. E o que significa ser pobre de espírito? É muito simples de compreender. Significa ser desapegado da própria vida. Quando na minha vida eu exerço essa bem-aventurança num processo de desapego, em todos os sentidos. O espírito pobre é uma dádiva para Deus, porque
Em síntese, um espírito pobre é um espírito livre de apegos, de dependências, né? Nós não estamos falando aqui da pobreza material, isso é outra coisa. Aliás, aqui merece um comentário, porque muita gente, muitas vezes, por conta de ideologiazinhas por aí, colocaram em Jesus uma faceta que ele nem teve essa preocupação com os problemas dos pobres no sentido material, social. Jesus não estava preocupado com isso. Ah, mas existem tantos pobres, gente que não tem o que comer. Isso não é um problema de Deus, não, isso é um problema nosso. Se existe pobre, meu filho, no mundo, não foi porque Deus quis, foi porque nós não sabemos viver em comunhão, em sociedade, dividir, ser solidário. Nós roubamos um dos outros, nós fazemos mal um para os outros. Olha as guerras, tudo isso, Deus tem culpa disso? Não, a culpa é nossa. Se tem pobreza material no mundo, isso não é problema de Deus, porque o reino de Deus não é desse mundo, é de outro, é o reino dos céus. Aí alguns querem colocar aliás, era uma perspectiva messiânica, muitos queriam que Jesus viesse resolver o problema social. Jesus vai resolver o problema social, vai dar pão para quem tem fome, comida. Oh meu Deus, a perspectiva de libertação de Jesus era outra coisa, não está nada nesse sentido, que muitas vezes algumas ideologias querem dizer, não é nada disso. Agora, a pobreza de espírito, essa Deus quer, essa pobreza Deus quer. A pobreza material não é problema de Deus, não, é nosso, nós que resolvamos, nós que nos entendamos um com os outros na sociedade, isso é problema nosso. Mas a de espírito, sim. Por quê? Porque é o espírito que transcende, não é o corpo que transcende, é o espírito que vai para Deus. E esse espírito tem a vida vivida, e se ele acolheu ou não esse projeto de santidade, que nos é proposto desde o dia do nosso batismo, com certeza ele vai bem sucedido, vai ser bem sucedido, e lá na frente, como fala a última bem-aventurança, vai receber a recompensa, que é nos céus, não é aqui. O problema é que muitas vezes a gente faz as coisas para Deus querendo recompensa aqui. Do que adianta ganhar o mundo aqui e perder tudo depois, no final, ir para o inferno? Que adianta? Não adianta nada. Essa falsa ilusão de que no tempo nós podemos ser recompensados. Se você já receber sua recompensa aqui, não vai precisar da recompensa do céu, gente. Ponha isso na cabeça. Agora, o desapego é necessário, hoje eu dei um exemplo de uma família muito querida, que eu frequento há muitos anos a casa, lá em Campo Grande, e eles são maravilhosos. E a mãe, dessa minha amiga, ela tem seus 82 anos, se eu não me engano, e é uma pessoa extremamente apegada, ela tem a filha única, mas ela tem a casa dela, ela tem as coisas dela, mas mora com a filha, mas tem uma casa que ninguém entra, ela não aluga, e ela tem pratarias ainda da época do que era da festa de casamento, apegada a tudo. Quando eu vou para lá, assim, mas vó, a senhora tem que se desfazer. Não, isso daí é minha vida. Isso que vida, vó. Imagina, a senhora podia fazer tanto bem com isso aí. Minha filha vende tudo, faz um bazar e manda o dinheiro para a paróquia. Não, de jeito nenhum, Ave Maria, não sei o quê. A filha morre de rir, deixa, padre. Nós vamos ter uma forma de resolver. Quando a senhora morrer, nós vamos vender tudo, vamos fazer a festa. Alguns pratos nós ainda vamos quebrar. Minha filha, você não vai fazer isso, né? Assim, vou, mãe, vou, a senhora já fique sabendo. Não, pelo amor de Deus, tem que conservar a memória da senhora, não é minha. Para que esse apego? Para quê? Daqui a 100 anos não existe nem mais esses pratos, E as coisas, enxoval ainda do casamento, ela separou do marido, O marido já morreu, o ex-marido já morreu, tudo já passou, mas ela ainda guarda. E é muita coisa, viu, gente? Dá um bazar maravilhoso. Nós estamos preparando esse bazar quando ela morrer, ela chora de rir, outro dia eu cheguei na casa dela, ela estava reclamando de dores, e reclamava que estava com dor aqui, dor aqui, dor aqui. Assim, ai meu filho, não estou aguentando. Assim, vó, que coisa boa que a senhora está sentindo dor. Poxa, eu espero do padre um consolo, mas eu estou dando um consolo para a senhora. Agradeça a Deus as dores, significa que a senhora está viva. Quando a senhora morrer, não vai sentir nenhuma dorzinha mais. Então tá bom, então deixa eu continuar viva sentindo a dor, que é apegada à vida, não quer morrer de jeito nenhum, Tem gente que é assim,
Só uma vez na vida, né, nesses meus 16 anos de padre, uma vez eu fui numa UTI, né, e a pessoa não tinha mais como realmente viver, mas estava lá vegetando, era um sofrimento para todos, é para ela mesma, eu acredito. Eu fui, dei a unção, senti que a pessoa... Aí eu fui no ouvido dela e falei assim: minha filha, vai logo, desapega, sai daqui. Ela ouviu, meia hora depois ela morreu, né? Então veja bem, tem gente que é apegado. Desapega, meu filho, da vida, desapega, porque não adianta ficar grudado nela não. Uma hora, mais cedo ou mais tarde, você querendo ou não, você vai morrer. Ontem li uma entrevista de um artista aí, que dizia que agora eu estou numa fase da minha vida de me preparar para morrer, pensando na morte. Achei tão bonito isso, né? Ontem mesmo morreu do nada uma outra atriz aí, né? Infartou, 68 anos. Gente, assim é a vida. Assim é a vida, assim é a vida, né? Então certos apegos é só escravidão, e a pobreza de espírito é isso. Te deixa leve para ir, para estar com Deus. Ao invés de ficar pensando em construir tesouros aqui e mais coisas aqui, começa a desapegar e se desfazer disso, meu filho, para não deixar confusão para os outros. Resolve as tuas coisas já enquanto você pode, desapega. E quanto mais passa o tempo, meu filho, quanto mais passou dos 50 como eu, começa a preparar isso, tá? Desapega. Mas eu tenho que como fala aquele evangelho lá, o homem trabalhou a vida toda, construiu uma fortuna, celeiros cheios. Agora disse assim para ele: agora vou dizer para mim mesmo, vou usufruir, juntei. Aí o que Deus disse para ele? Louco, hoje mesmo você vai morrer. Usufrua na medida que você está construindo, não vai guardando, porque amanhã não existe para ninguém. Vai resolvendo essas coisas, vai deixando o teu espírito livre para esse momento do encontro com Deus. Isso vale a pena, né? Porque do que adianta tanto estresse, tanta dor de cabeça, tanta preocupação demasiada com as coisas materiais? Não façam isso, é um mal que vocês fazem a vocês mesmos. Não estou dizendo que nós não tenhamos as coisas, não é isso, é se eu estou ou não escravos delas, dependente delas. Por quê? Porque vai chegar um momento que você não as terá mais. Aliás, nós não temos nada, eu sempre falo isso. Então a pobreza, olha, se só essa bem-aventurança já nos dá um tapa na cara para viver a santidade, é isso. Aí nós tivemos alguns santos que nos deram um exemplo assim, fantástico. Olha Francisco de Assis. O que ele fez? Até as suas vestes ele tirou e deu tudo para o pai dele. Topa, é isso que o senhor quer? Ficou despido diante de todos na cidade de Assis e foi morar com os leprosos. Lógico, isso é uma atitude radical de vida, mas de alguém que quis ser livre e pobre de espírito. Por quê? Porque desejava as coisas do alto, do céu. Então, como fala Santo Agostinho, para a gente tirar essa ideia de que nós não podemos ser santos, devemos a cada dia. Santo Agostinho dizia que não há santo sem passado e não há pecador sem futuro, a partir da própria experiência, porque quem foi Agostinho antes da conversão? E quem foi Santo Agostinho que tornou-se? Então não há santo sem passado. E os santos só se tornaram santos porque tiveram consciência dos próprios pecados e fizeram esse caminho no processo de conversão. Olha que coisa bonita. Nisso consiste a santidade, nesse reconhecimento do nada que sou para o tudo que eu posso ser em Deus, porque não existe tudo no mundo, porque aqui tudo é efêmero. Cadê os imperadores do passado? Cadê os reis, as rainhas? Morreu todo mundo, não tem mais ninguém. Cadê os presidentes que se acham, os ditadores? Morrem do mesmo jeito, acaba todo mundo. Cadê aqueles que se achavam absolutos, meu Deus, e massacravam as pessoas, como os de hoje, do nosso tempo, que se acham? Morrerão todos, daqui a 100 anos. Só serão lembrados alguns nos livros de história, e ainda de forma negativa pelo mal que fizeram. Cadê? E poderia ter colocado toda essa potência de vida que Deus deu,
como Francisco de Assis, como Padre Pio, como Santa Teresinha e tantos outros. Não precisa ser religioso para ser santo, não, precisa ser batizado. Precisa ser batizado e entender que esse chamado, ele acontece todos os dias. Todos os dias eu tenho que recordar: Senhor, no dia do batismo o Senhor me chamou, hoje eu estou respondendo. Mas essa primeira bem-aventurança, Jesus não coloca ela por acaso. Vive na pobreza de espírito, não espera nada desse mundo, porque nada desse mundo vai te dar a felicidade plena, nada. É só ilusão. Como fala o ditado, tem gente que gosta de se enganar, né? Problema seu, continue se enganando. Agora vai ser triste o fim, né? Porque poderia ter feito um processo durante a vida, desde sempre poderia ter começado esse processo. E por fim, as bem-aventuranças também nada mais é do que uma forma de configuração com Cristo, e uma das formas de nos configurarmos com Cristo é quando passamos pelas perseguições, pelas maldades do mundo. Nenhuma pessoa que aderiu ao projeto cristão passou ileso da perseguição, da morte, da mentira, da falsidade, de todo tipo de coisa. Abraça a causa do reino para você ver, começa a fazer o bem, que no dia seguinte você vai ter um monte de gente fazendo mal contra você. Por quê? Porque o bem incomoda. Incomoda quem? Aqueles que estão no mal. Aqueles que não abraçaram e não entenderam que eles também passarão. Sendo assim, meus amigos, a recompensa disso, Jesus diz o quê? Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus, não é aqui. Repetindo, do que adianta ganhar e ter tudo aqui e no fim perder a vida. É bom repensarmos enquanto há tempo. Então hoje, nesse dia bem propício, né, que celebramos todos os santos, teremos uma criança a ser batizada hoje, a receber esse chamado de santidade também, e nós vamos fazer como rito inicial do batismo, convidar a todos nesse dia de todos os santos, a quem puder ajoelhar-se, para cantarmos a ladainha de todos os santos. Aqui temos várias relíquias de santos, e voltando-se para o altar, possamos nessa oração, nessa invocação dos santos, pedindo a sua intercessão, principalmente a nossa conversão.